Fala pessoal, hoje a VEG sofreu um tombo de quase 10% no pregão. Foi uma das maiores quedas de toda a história em um único dia da VEG, mesmo ela tendo anunciado um dividendo bilionário. Será que é o fim da empresa? Confira esse vídeo, tem muita informação importante. Possuir ações de boas empresas é a única forma que você tem para alcançar a riqueza. Essas empresas lhe pagarão dividendos que serão soldados a lutar pela multiplicação do seu patrimônio. Pessoal, vocês devem ter visto que a VEG soltou o seu resultado. E desde então, no pregão de hoje, em um único pregão, ela afundou quase 10%. Talvez seja uma das maiores quedas que a Vale já sofreu no intraday, em apenas um pregão. Isso chama muito a atenção, porque a VEG é uma empresa que ela é conhecida por ser sinônimo de qualidade. A empresa VEG, ela é, talvez, na Bolsa Brasileira, o maior exemplo daqueles investidores que investem pensando em growth. O investimento em growth é aquele investimento que foca em crescimento. É um tipo de investimento que pensa no longo prazo e pensa que essas empresas vão continuar a entregar resultados cada vez maiores e melhores que justificam o mercado a aceitar pagar múltiplos elevados nesta empresa que por muitos é tido como uma empresa de qualidade, uma empresa de crescimento. Portanto, esse tipo de investimento é um tipo de investimento chamado de growth investor. É um investimento que se distancia do tipo de investimento que é difundido aqui no Brasil, por exemplo, que é o dividendo investor. Também se diferencia do tipo de investimento que é o value investor. Porque o value investor, ele sempre tenta procurar empresas de qualidade. Ok, a VEG é uma empresa de qualidade. No entanto, o value investing, ele procura sempre empresas que estejam em bom momento de aporte. Ou seja, que estejam não necessariamente baratas, mas que os seus múltiplos estejam adequados e que valham a pena ser pagos. O growth investor, por outro lado, ele geralmente não faz uma análise tão criteriosa com relação a múltiplos. Ele não se importa tanto com precificação do ativo. Por quê? Ele, na verdade, faz uma projeção futura do preço de tela dessa ação baseada no growth, baseada no crescimento. De forma que ele projeta, bom, eu estou pagando um preço por essa ação X hoje, que daqui a 5 anos eu espero que seja 2x ou 3x, porque eu sei que é uma empresa que vai continuar a apresentar um crescimento e que a sua cotação vai crescer na mesma medida que o crescimento dessa empresa. Quando nós analisamos, por exemplo, o histórico de preço da VEG, nos últimos 10 anos, nós vemos que é uma empresa que de fato apresentou esse crescimento de preço. Não dá para dizermos que é uma empresa que não entregou rentabilidade para o seu acionista, já que ao longo de 10 anos ela entregou uma rentabilidade de 850%, ou seja, ela multiplicou por 8 vezes o capital do investidor. Se nós puxarmos ao longo de 20, de 30 anos, é uma empresa que multiplicou o capital por milhares de vezes. Tá? Da mesma forma, se nós formos na parte operacional da VEG, nós vamos ver que é uma empresa que apresenta um crescimento contínuo. E aqui na parte de lucro e cotação, nós vemos que é uma empresa que apresenta um crescimento constante, mas a cotação acompanha esse crescimento. Esse gráfico talvez seja a representação real do que é o growth investor, ou seja, o investidor de crescimento. Ele compra em 2009, muito provavelmente a VEG já era uma empresa cara em 2009, mas ele sabe que o lucro da empresa vai crescer tanto que a cotação vai continuar acompanhando, de forma que mesmo se ele pagar caro aqui em 2009, provavelmente foi uma empresa que entregou um crescimento anual de 30% ou 40%. Ou seja, mesmo pagando caro em 2009, é uma ação que provavelmente vai entregar um crescimento de 30% a 40%. Portanto, aquele caro que ele pagou lá em 2009, na verdade em 2010, 2011 já se tornou barato. Portanto, o investidor em crescimento, investidor em growth, o que ele espera é que esse PL que está sendo pago pela empresa hoje, que está sendo pago pelo mercado, na verdade, em razão da empresa, analisando aqui o PL nada mais é do que o preço sobre o lucro. Significa o preço que o mercado aceita pagar pelo lucro da empresa. De forma que se hoje o PL da VEG é de 33, significa que o mercado aceita que a empresa devolva o investimento que ele fez hoje em 33 anos. Ou seja, se nós multiplicarmos 100, que é 100% do retorno, por 33, nós chegamos a um retorno anual em forma de lucros, não estou falando nem de dividendos, mas de lucros, de 3% ao ano. No entanto, não é assim que o Growth Investor pensa. O Growth Investor, ele pensa no seguinte: se eu estou pagando 33 de PL da empresa hoje, eu estou comprando um lucro atual, que eu espero que o ano que vem, essa empresa, por exemplo, tenha dobrado o seu lucro, que ele pagou aqui em 2025.
De forma que esses 33 de PL, o ano que vem, vão ser 16,5 de PL. Vocês conseguem compreender essa construção dessa ideia? O lucro que era pago em 2025, ele dobrou. Portanto, o que o investidor comprou aqui a 33 de PL, o ano que vem significa 16,5 de PL. De forma que em 2027, por exemplo, esse investidor imagina que ela vai apresentar 3 vezes o lucro de 2025. Portanto, na verdade, 8 de PL. Então, o Growth Investor, ele não pensa nos 33 de PL atual. Ele está pensando nos 8 de PL daqui a 3 anos. Ou talvez 4, 2 de PL daqui a algum tempo. De forma que o Growth Investor, quando ele vai investir em uma ação, o que ele faz é que ele faz uma projeção do preço que ele está pagando por essa empresa hoje. Ele projeta qual vai ser o preço dessa empresa em 2030 a partir de uma projeção de crescimento. Ou seja, de uma expectativa e de uma estimativa. Esse tipo de investimento ele é muito comum no mercado norte-americano, porque as empresas elas costumam apresentar crescimentos paulatinos que se torna possível criar um histórico dessas empresas, e basicamente o que esses investidores pegam é que eles fazem o que eles pegam esse histórico dessa empresa e apenas projetam no futuro. Fica mais fácil você fazer uma projeção de longo prazo quando a empresa já tem um histórico de crescimento. E a VEG é uma empresa que tem um histórico de crescimento. Portanto, o que o investidor em crescimento pensa? Bom, em 5 anos, tendo em vista o histórico da VEG, eu imagino que ela vai apresentar um crescimento composto de 200% ao longo desses 5 anos. Portanto, ele faz uma projeção do preço de hoje, lá depois de 5 anos, prevendo que se a empresa apresentar esses 200% de crescimento composto, a cotação tende a acompanhar e, portanto, o preço que ele está pagando hoje, em 2030, vai valer 200% a mais. Portanto, para ele pouco importa o preço de tela hoje. Basta que a empresa entregue esse crescimento que ele projetou, que ela certamente vai ter as suas ações valorizadas. Acontece que para fazer essa projeção, os investidores em crescimento, eles fazem projeções cadenciadas. Vamos supor que esse investidor fez essa projeção de 200%. Não é simplesmente pegar esses 200% e dividir por 5 anos, pessoal, porque sempre que nós falamos de investimentos, nós estamos falando de um crescimento composto. Porque se a empresa cresceu 20% no primeiro ano, no entanto, no segundo ela apresentou um crescimento de 20% também, o crescimento não foi de 40%. Porque no segundo ano ela cresceu 20% em cima dos 20% do primeiro ano. É por isso que é um crescimento composto que as empresas apresentam, tá? Mas para facilitar a nossa conta, eu sei que isso não é correto, mas eu vou pegar esses 200% e vou dividir por 5 e nós vamos chegar em 40% ao ano. Só para facilitar a nossa explicação, para não ter que fazer cálculo de retorno composto, tá? Então, o investidor que investe na VEG, ele projeta um crescimento de 40% ao ano. De forma que se chega aqui em 2026 e a VEG não entregou um crescimento de 40% ao ano, vamos supor que a VEG entregou um crescimento de 30% nesse primeiro ano. 30% de crescimento é um crescimento absurdo para uma empresa. Talvez mais do que da maioria das empresas mundiais. No entanto, para esse investidor, foi baixo. Por que foi baixo? Porque ele esperava um retorno, segundo a projeção que ele fez, de 40% nesse ano. E ela entregou apenas 30%. Portanto, ele sabe que nos próximos 4 anos, dificilmente a VEG vai conseguir entregar um crescimento tão grande que vai compensar esses 10 primeiros que foram perdidos logo no primeiro ano, porque ela já perdeu o crescimento composto. Portanto, nesse cenário que nós estamos desenhando, provavelmente o crescimento da ação vai ficar abaixo desses 200%. De forma que esse valor que o investidor aceitou pagar atualmente, a hora que ele projeta o preço futuro, ele sabe que a ação não vai chegar naquele preço que ele havia projetado. E ele dilui o crescimento ao longo desses 5 anos e sabe que o retorno desse investimento ao longo desses 5 anos vai ficar abaixo do que ele havia previsto. Portanto, ele não espera o passar dos 4 próximos anos. O que ele faz é que ele vende a ação aqui em 2026. Além disso, um dos maiores problemas do investimento em crescimento, eu possuo uma tese própria sobre isso, que é a ausência de ancoragem de preço. A ancoragem de preço é aquilo que eu chamo do motivo que leva a certa precificação de certos ativos. Pensem que o barco, quando nós falamos de âncora,
nós estamos falando de algo que não permite que o barco se movimente além do que o limite dessa âncora. Portanto, esse barco provavelmente ele poderia vir até aqui ou até aqui. Ele possui uma zona de movimentação dentro da âncora. No entanto, quando essa linha se esticar, o barco não vai mais conseguir se movimentar. Quando nós falamos de investimentos, a primeira coisa que o investidor geralmente faz é que ele compara o investimento em renda variável, ou seja, em ações, com o investimento em renda fixa, que são CDBs, investimento em tesouro, investimentos em fundos imobiliários. E geralmente esses investimentos em renda fixa, eles possuem uma certa lógica de pagamento que no Brasil se espera algo de 1% ou 0,9% ao mês. Portanto, o que o investidor espera é que a renda variável geralmente não pague mais do que a renda fixa, no curto prazo. Tá? Estou falando de curto prazo, já que no longo prazo, geralmente a renda variável tende a retornar mais do que a renda fixa. Aqui eu estou falando de dividendos. Vocês já devem ter matado a charada. Portanto, eu considero que existem certas ações que possuem um critério de ancoragem baseada no preço da renda fixa. Isso nos leva a um conceito de que certas ações possuem o seu preço ancorado no seu dividendo. De forma que o preço dessas ações geralmente não vai ter uma variabilidade, ou seja, uma variação tão grande ao ponto de deixar essa empresa ter um dividendo de tela, ou seja, nós estamos falando de dividend yield, maior do que 12% ao ano, que são aqueles 1% ao mês que são pagos pela renda fixa. Geralmente, o preço das ações, quando cai muito, vocês podem perceber, geralmente não cai tanto ao ponto do dividendo dessa ação passar de 12%. É isso que eu chamo de ancoragem de preço. Eu considero que existem ações que pagam dividendos, que criam uma âncora no preço de tela e que não deixam que o preço dessa ação caia mais do que uma faixa que vai trazer para essa ação um dividendo próximo de 12%. Porque o dividend yield nada mais é do que uma relação entre o preço e o dividendo que está sendo pago. Se o preço dessa ação continuar caindo, o dividend yield vai continuar subindo. De forma que, geralmente, o preço dessa ação cai até um ponto onde ela atinge um dividend yield, ou seja, um dividendo de tela, que se assemelha àquilo que é pago pela renda fixa. Por quê? Geralmente o que acontece é que a hora que atinge esse patamar, o investidor pensa, bom, eu praticamente vou ter uma rentabilidade garantida na renda variável, que é o que vai contra a filosofia do investimento em renda variável. Em renda variável, você não pode esperar retornos fixos. Você espera retorno variável. No entanto, quando o preço de uma ação cai tanto, de uma ação que paga dividendos recorrentes, isso traz a ideia de uma garantia de dividendos, que vai colocar essa ação como uma pagadora recorrente acima do que a renda fixa. De forma que o mercado não vai deixar esse preço continuar caindo. Geralmente não vai, né? Isso cria uma ancoragem. O problema das ações de crescimento é que essas ações elas são precificadas de forma tão cara que o dividend yield de tela ele é tão baixo que não existe nada que ancore o preço dessa ação uma vez que aquela projeção do investidor não foi atingida. Ou seja, isso nos leva a entender que o preço de tela da VEG é um preço de tela que tem possibilidade de cair indefinidamente. Até que esses múltiplos que estão sendo pagos pelo mercado se tornem múltiplos aceitáveis. O que é um múltiplo aceitável pelo mercado? Geralmente um PL próximo de 10, de 12, de 15, se é uma empresa que apresenta um crescimento robusto. Portanto, nós vemos que por esse simples motivo, se a VEG não continuar a apresentar o crescimento que ela apresenta, é possível que o preço de tela de hoje de R$50 caia para 25, simplesmente para fazer o PL da ação se ajustar ao que é comum pelo mercado.
E não é difícil vocês virem isso acontecer. Empresas de qualidade, que continuaram crescendo, mas que diminuíram o ritmo de crescimento, que eram negociadas a um PL de 30 vezes, de 20 vezes, e que continuaram a apresentar um crescimento. No entanto, o mercado simplesmente fez isso daqui. Ajustou as suas expectativas para agora pagar por aquela empresa 10 vezes de PL. E, portanto, num curto ou num médio prazo, o preço dessa ação caiu pela metade. Apenas para avisar o quê? Readequar o PL dessa empresa. Sempre que o mercado está aceitando pagar múltiplos elevados, 33 de PL, ou seja, um retorno em 33 anos de 3% ao ano, um retorno de 23 o EBITDA, ou seja, o investidor está comprando 23 anos do EBITDA dessa empresa. Isso daqui é um retorno próximo de 4,5%, fazendo conta de cabeça aqui, pessoal, de 4,5% do EBITDA dessa empresa ao ano. Ou seja, a margem para a precificação dessa empresa cair é absurda. É absurda. Basta que essa empresa, no caso a VEG, continue apresentando crescimento. Ela pode continuar apresentando crescimento. No entanto, basta que esse crescimento seja menor do que o mercado projetou. O mercado automaticamente vai fazer uma reprecificação desses múltiplos e vai trazer o preço de tela desse ativo para justificar o múltiplo, para justificar essa nova projeção de crescimento. Ao passo que empresas que pagam dividendos possuem isto que eu chamo de ancoragem de preço. Por quê? Pode ser que a empresa apresente uma queda dos seus preços. No entanto, essa queda, ela possui um certo limite. E esse limite eu considero aqueles 13%, 12% ao ano, que é o que se assemelha à renda fixa. Façam esse exercício. Procurem empresas na bolsa que possuem dividendo de tela muito maiores do que 12% ou 13%. Dificilmente vocês vão encontrar. Porque o mercado ajusta o preço dessas empresas para que o preço de tela não passe daquilo que é pago pela renda fixa. Portanto, esse conceito de ancoragem é algo que eu considero um dos motivos das ações de dividendos serem um pouco mais seguras do que a ação de crescimento. Já que, por exemplo, se nós fôssemos analisar o balanço da VEG, aqui nós vemos que é uma empresa que no quarto trimestre de 24 apresentou um crescimento de receita de 10% frente ao terceiro trimestre, um crescimento de receita de 26% frente ao quarto trimestre de 2023. Ou seja, um crescimento de 26%, gente. Será que dá para falar que é pouco crescimento que a empresa apresentou? Ano após ano, ela apresentou um crescimento de receita de 17%. Em EBITDA, ela apresentou um crescimento anual de 20%. Será que um crescimento de 26% é pouco? É óbvio que isso não é pouco, pessoal. É um crescimento absurdo, é um crescimento avassalador. Mais do que isso, a empresa continua entregando crescimento. No entanto, ela não atingiu aquilo que nós abordamos como projeção. Ou seja, os 26% que a VEG entregou de crescimento não atingiu aquela projeção que os investidores haviam feito. Ou seja, provavelmente os investidores esperavam um crescimento de 40%, de 35%. Ou seja, essa queda de hoje nada mais é do que uma reprecificação frente à quebra da expectativa, frente ao crescimento estimado da empresa. Um dos principais motivos que eu não invisto apenas em empresas de crescimento, ou seja, um dos principais motivos que eu não sou um adepto do growth investor, é justamente esse. Por entender que são empresas que eu fico completamente na mão do mercado. Eu fico dependente de uma projeção de futuro que está fora da minha capacidade de análise. Basta que a empresa entregue um pouco menos do que o mercado projeta, que o mercado vai azedar e vai trazer essas cotações para baixo. Ao passo que, enquanto, se eu investir em empresas que sim apresentam um crescimento, ainda que um crescimento não tão grande, mas pagam dividendos recorrentes, eu sei que essas empresas geralmente vão possuir uma ancoragem de preço que vai me trazer uma estabilidade um pouco maior, ou seja, uma variação dos meus investimentos um pouco menor. Uma empresa, por exemplo, que eu enxergo que está em um momento parecido com esse, a Fleury. É uma empresa que sempre apresentou um crescimento razoável. No entanto, ela fez tantas aquisições recentemente, vocês veem aqui que o mercado aceitou pagar múltiplos elevados pela Fleury. No entanto, ela fez tantas aquisições recentemente que o mercado entende que ela vai diminuir o seu ritmo de crescimento. O que o mercado fez? Começou a bater nas suas cotações para trazer o seu PL para casa de 10. Lembra que eu tinha falado do PL de 10 ou de 12? Acontece que, ao mesmo tempo, nós conseguimos ver
Não é à toa que eu enxergo que a Fleury parou aqui na casa dos 11 e que provavelmente vai ficar aqui. Acredito que dificilmente a Fleury vai descer ali dos R$10. Fazer projeções é sempre complicado, né? Porque é possível que ela caia para os 5 e aí eu queime a língua. Mas enfim, me arriscando aqui com projeções, eu acho que dificilmente a Fleury é uma empresa que cai para baixo dos 10. Vou explicar para vocês por quê. Se nós descermos até os dividendos pagos pela Fleury, nós vamos ver que é uma empresa que geralmente paga dividendos na casa de R$1. Ela teve uma queda aqui em 2023 e 2024, mas ela fez 2 grandes aquisições, né, da Hermes Pardini, de alguns grupos grandes, e aí ela deu uma segurada nos dividendos. Mas historicamente é uma empresa que nos últimos 10 anos, nós podemos colocar que em 7, 8 anos, ela pagou dividendos de R$1. Ou seja, façam a conta mentalmente. Quanto que é R$1 do preço de tela de 10? É 10%. Ou seja, por que eu acredito que dificilmente o preço de tela da Fleury vai cair abaixo de 10? Porque comprar a Fleury a R$10 praticamente significa que você está comprando uma empresa de qualidade, ninguém pode negar que a Fleury é uma empresa de qualidade, e garantindo ao mesmo tempo um dividend yield de 10%, que é justamente aquilo que nós conversamos da casa do pagamento da renda fixa, de dividendos próximos de 1% ao mês. Ou seja, a Fleury, ao meu ver, chegou naquilo que eu chamo de ancoragem de preço. Porque os dividendos da Fleury, por mais que os seus resultados estejam não agradando tanto pelo crescimento do mercado, eu acredito que ela não tem muita margem para cair mais o preço de tela. Porque eu acredito que ela atingiu o seu ponto de ancoragem do preço, ancoragem nos dividendos. É lógico que nós poderíamos fazer uma abordagem ainda do dividendo investor, também do value investing, né, fazer as distinções, mas isso fica para os próximos vídeos. Hoje, o que eu queria que vocês entendessem é o porquê dessa queda tão grande em uma empresa como a WEG, que continua sendo uma empresa de qualidade, no entanto, que é uma tese de investimento de crescimento. E que o simples fato da empresa ter entregue um crescimento excelente de 26%, mas que provavelmente está fora da projeção dos analistas e do mercado. E, portanto, o que o mercado está fazendo, que ele está reprecificando esse crescimento da WEG. Se você conhecia esse conceito ou não, deixe aqui nos comentários, deixe sugestões para novos vídeos. Não se esqueça de se inscrever no canal para ficar atualizado. Eu vou trazer vídeos conceituais legais como esse. Nós vamos abordar o Value Investing, o Dividend Investing e mais algumas metodologias que não são muito conhecidas aqui no Brasil. Fiquem ligados, deixem o joinha, deixem seu feedback no vídeo e até a próxima. E não esqueça, uma vez formado o seu exército de dividendos, será questão de tempo até que os juros compostos lhe tragam a riqueza.